Rodrigo Aidar pensando, Brasil, tá tudo bem com o senhor, não? Tá tudo tranquilo? Tudo bem, tudo Então tá ótimo, seu bom. Eneg. Melhor agora, né? Sexta-feira na hora do almoço é sempre melhor. Oba! Eu queria, Aidar, que você explicasse hoje, porque o assunto voltou, que é o caso Robinho, né? Você tem acordos entre países, você tem países com os quais o Brasil não tem acordo, você tem uma legislação que organiza o tratamento dos chamados nacionais, e você tem um brasileiro conhecido, uma estrela do futebol, que foi condenada num caso grave na Itália. E aí, ele está condenado, quer dizer, ele cometeu um crime lá, em tese, você poderia dizer, tirando países muito exóticos, né, mas os países ocidentais, os países que comungam de um certo princípio e tal, o que ele fez é crime lá, é crime aqui também, né, e é o mesmo tipo de crime e tal. E, no entanto, ele, se sair do Brasil, é cana, e se ficar aqui não é cana. O Brasil não extradita, mas a gente abençoa o crime, sabendo que ele cometeu um crime lá. Quer dizer, tem país com o qual a gente tem um acordo que o sujeito comete um crime lá e já cumpre pena aqui. Como é que funciona isso? Eu fiquei um pouco confuso. Eu tenho certeza que eu vou ficar um pouco mais esclarecido depois de te ouvir, Aidar. Salve, Eneg. Fábio, querido, salve, um salve para os ouvintes. Pois é, o Eneg, a Itália pediu a extradição do jogador Robinho, né? Que ele foi condenado na Itália a 9 anos de prisão pelo estupro de uma moça de 23 anos em uma boate. Aí, essa semana, tem toda essa discussão que você colocou. Por que a Itália fez esse pedido, sabendo que brasileiro nato não pode ser extraditado? Por quê? A Constituição veda a extradição de brasileiro nato. Só pode ser extraditado, Eneg, brasileiro naturalizado, e ainda assim, se o crime que ele cometeu foi antes da naturalização ou se ele tiver comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Se não, nem o naturalizado pode ser extraditado. Então, por que a Itália fez esse pedido? O que deve acontecer de fato? O pedido da Itália chega no Ministério das Relações Exteriores, porque todas essas comunicações, elas se dão por meio dos canais diplomáticos. Aí o Ministério das Relações Exteriores envia esse pedido para o Ministério da Justiça, e a partir daí o Ministério da Justiça pega a Constituição e diz: não pode extraditar brasileiro nato e rejeita a extradição, ou manda para o Supremo. Mesmo mandando para o Supremo, nesse caso o Supremo deve rejeitar. Aí o que acontece então? A Itália, Eneg, e é isso a aposta da maioria dos analistas e de quem estuda direito internacional, deve pedir que o Brasil aceite a transferência da execução penal. Ou seja, lá o processo transitou em julgado, a condenação é definitiva e não se pode extraditar um brasileiro nato. Então o que a Itália vai pedir? Que a condenação seja, que a execução da pena, que a pena seja cumprida aqui no Brasil. Há uma lei que permite essa execução, uma lei de 2017. O STJ costuma, inclusive, isso é basicamente a transferência da condenação. Como o Robinho não pode ser extraditado para cumprir a pena lá, ele cumpre no Brasil. É basicamente isso, a transferência. É um processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que chama homologação de sentença estrangeira. Ou seja, o STJ diz, essa sentença de um país estrangeiro vale aqui no Brasil. É uma prática até bastante comum. A outra opção, depois da rejeição da extradição, é não fazer nada e simplesmente emitir um mandado de prisão internacional para a Interpol. Aí, se o Robinho sair do país e for para qualquer país que tem tratado de extradição com a Itália, ele pode ser preso e enviado para a Itália. A aposta é que sejam feitas duas coisas. Inclusive, eu li uma entrevista de um procurador chamado Vladimir Aras. Ele foi secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR em gestões anteriores, e ele diz isso, que o normal é a Itália pedir, o que deve acontecer é a Itália pedir a transferência da condenação, ou seja, Brasil, por favor, reconheça a condenação e faça com que o brasileiro cumpra a pena aí no seu país, e também deixar esse mandado de prisão internacional expedido na mão da Interpol. Porque daí, se ele sair antes dessa decisão da homologação da sentença estrangeira, ele pode ser preso em território internacional. Agora, o Aidar, quando você fala em homologação da sentença estrangeira, pressupõe que a gente aceite o processo da forma como foi conduzido lá,
mas tem que ter uma avaliação desse processo. Você tem que entender se as provas foram colhidas segundo os critérios que a gente entenderia corretos. E eu não estou questionando o processo italiano, eu estou dizendo que deve ter uma formalidade aí. Porque o advogado do Robinho deve entrar para dizer, olha, esse processo foi mal conduzido, ali não foi o juiz natural, aquela discussão toda. Aqui teve uma indução, essa testemunha fraudada, nós argumentamos isso lá e não colou. Pegar toda a defesa e mostrar aqui, aquilo tem que ser avaliado, ou é só homologado? É por um acordo diplomático? Ou tem uma avaliação com um juiz aqui que analisa, um desembargador que analisa? Tem uma simulação de um novo processo? Como é que é isso? Eneg, ele não desce a minúcias, mas a defesa do Robinho pode sim alegar nulidades. Ela pode fazer isso. E esse processo corre no STJ. O Ministério das Relações Exteriores encaminha para o STJ o pedido da Itália de execução da pena aqui. Isso vai para o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça é que decide validar a condenação que foi feita na Itália ou não. E aí sim, abre-se uma janela para que a defesa do Robinho efetivamente atue. Diga, olha, isso que você disse, não foi assim, a prova não foi bem colhida, o juiz agiu mal assim, e o STJ pode sim avaliar algumas dessas provas. Então, não é um novo processo inteiro, porque não vai se colher as provas em relação ao Robinho, mas o STJ pode avaliar se, no entendimento do tribunal, o processo lá na Itália correu de acordo com o combinado, de acordo com o devido processo legal, de acordo com o que correria no Brasil. Se ele entender que sim, aí sim ele pode mandar executar. Mas, de fato, é um processo novo. Não é um processo novo do zero, mas é um processo novo, uma nova fase dessa condenação do Robinho na Itália. No Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, sim, pode avaliar se essa condenação, se esse processo na Itália foi rígido, se correu tudo de acordo com o devido processo legal, e só então homologar ou não essa sentença. Bom, imagino que isso leve um tempo razoável, né? Porque sim, nós estamos falando de anos e anos, eu não sei quantos anos, não é 2, não é 3, talvez também não seja 10, mas deve ter um prazo aí até que tenha uma resposta oficial. Agora, lembrando que o mais provável não é isso, né? Assim, o mais frequente não é isso, né? Autorizar a condenação e ele cumprir a pena aqui, preso numa cela, como seria na Itália. Esse não é o mais provável? O mais provável é ele ficar como está? Aconteceu. Só que em casos com menos repercussão. Então a gente acompanha pouco. Mas não é uma decisão rara reconhecer a sentença estrangeira e mandar cumprir a pena de prisão aqui. É claro, no caso, com a repercussão do caso Robinho, é mais raro a gente cobrir, mas isso não é tão raro, não. Pode sim acontecer de o Robinho ter que cumprir a pena aqui. 9 anos de prisão seria um regime inicialmente fechado, mas assim, um sexto da pena ele já poderia ter uma liberdade condicional. E eles podem, por último, para te liberar, eles podem confirmar a condenação alterando a sentença e adaptando ao Código Penal brasileiro? Ou a homologação pressupõe aceitar, inclusive, a pena do tamanho que a pena foi dada na Itália? A homologação pressupõe aceitar a pena do tamanho que a pena foi dada na Itália, né? Perfeito, e daí, perfeito. Nisso o STJ não pode mexer, porque a condenação definitiva a essa pena. Inclusive, impõe a homologação aceitar a pena como ela foi dada na Itália. Perfeito, porque os crimes são correspondentes. Só não se aceitaria em caso de se não algo que não é crime no Brasil e é crime na Itália. Aí nem se discutiria. Mas aí, nesse caso, como os crimes são correspondentes e as penas também não diferem muito, se aceitaria a pena sim, só se homologaria. Quer dizer, o que poderia acontecer é que se por acaso eu estivesse num país em que a pena é 40 anos e aqui o nosso máximo é 30, haveria provavelmente uma adaptação aos nossos limites legais, né? Imagino que seja isso. Perfeito! Rodrigo Aidar pensando o Brasil e durante o final de semana ele continua pensando, mas descansa e volta a conversar com a gente na semana que vem. Rodrigo Aidar, um dos momentos mais esperados da semana, vários WhatsApp dizendo, cadê o Aidar, cadê o Aidar? Não, deixa ele falar mais um pouquinho. Maior sucesso. Valeu, Aidar, obrigado. Valeu, Arneg. Beijo, Fábio. Valeu, beijo, Aidar. Valeu.